E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nesta passagem, o Senhor Jesus se refere àquele texto bíblico, onde Moisés levantou uma serpente no deserto. Para que você entenda melhor essa história, que está descrita em Números capítulo 21, nesta passagem, o povo de Deus, ele estava cansado de comer maná, estava cansado de comer a providência que Deus tinha enviado dos céus. E eles começaram a sentir saudades do Egito. Disseram: olha, no Egito, pelo menos nós tínhamos comida e tínhamos água. Melhor era a vida no Egito. E a palavra fala que Deus, ele se irou, porque aliás o povo estava fastiado com o maná que vinha dos céus, com o pão que era enviado por Deus. Nisto, diz a palavra que saíram serpentes abrasadoras, e essas serpentes foram trazer mortes. Essas serpentes trouxeram para aquelas pessoas, o povo de Israel, um terrível ataque, que diz a palavra que muitas pessoas morreram naqueles dias. E eles se arrependeram, porque disseram: Moisés, de alguma maneira Deus enviou uma praga contra nós. Precisamos de cura, precisamos nos sarar. E foi quando, neste momento, Moisés, ele orou a Deus, e Deus, ele pediu para que Moisés fizesse uma haste e colocasse sobre esta haste uma serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente fosse sarado. E a palavra conta exatamente isso, que quando o povo de Israel olhou para aquela serpente, logo eles receberam a cura. Muitas pessoas foram curadas apenas de olhar para a serpente. Interessante essa passagem, porque primeiro ela nos relata de situações difíceis que acontecem em nossas vidas e nós não sabemos o porquê. Situações que acontecem no dia a dia, serpentes abrasadoras, que simbolizam consequências negativas para as nossas vidas. Perceba que a palavra fala que aquele povo recebia de Deus a providência, mas eles não estavam satisfeitos. Geralmente as pessoas não estão satisfeitas com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus realiza. A palavra fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas nem todos estão satisfeitos com uma vida comum, nem todos estão satisfeitos com a vontade de Deus. A palavra fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas isso quer dizer agradável, boa, perfeita para aqueles que amam a Deus. Porque aqueles que não amam a Deus sentem a vontade do Senhor como um peso, como um fastio. Aliás, sentem a vontade de Deus como algo tão enfadonho que é preferível fazer outras coisas. Aliás, lá no Egito elas são escravizadas, elas são pisoteadas, elas são humilhadas. Lá no Egito a sensação de prazer é momentânea. Lá no Egito elas são envoltas de ansiedade, de traições, de frustrações. Lá no Egito elas são tão humilhadas que a alma delas se tornam dilaceradas, mas mesmo assim elas dizem: olha, é preferível voltar para o Egito, porque estou cansado da palavra, eu estou cansado do pão, eu estou cansado desse projeto de Deus para a minha vida. Foi mais ou menos isso que o povo de Israel disse: eu estou cansado do projeto de Deus para a minha vida. Aliás, o projeto de Deus para as nossas vidas nem sempre é bem aceito, porque preferimos um projeto de escravidão, preferimos a inclinação para a carne, preferimos a inclinação para tudo aquilo que nos escraviza no reino das trevas.
E nós não sabemos muito bem definir isso. O porquê que as pessoas sentem saudades do Egito. E é claro que a resposta, ela pode estar exatamente no reconhecimento da nossa natureza decaída, da nossa natureza má. Porque a nossa natureza ímpia, a nossa natureza decaída, ela se inclina para as coisas da carne. Ela se inclina para as obras da carne. E o que a palavra está dizendo aqui, que esse povo se cansou do projeto de Deus. Eles queriam a volta, o regresso para o Egito. E Deus disse: vocês não querem a minha providência, vocês não querem a minha proteção. O que terão? Serpentes abrasadoras. Porque percebam, meus irmãos, que a partir do momento que nós caímos em Adão e Eva, nós temos parte com a antiga serpente. A antiga serpente, ela é um símbolo do diabo. A partir do momento que Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles, como eu ensinei a vós, eles tiveram uma parte da serpente, uma parte do maligno. O Senhor Jesus, apesar de nascer em carne, ele não tinha parte nenhuma com o maligno. Por isso ele disse: lá vem o príncipe deste mundo, que nada tem em mim. Mas a nossa natureza decaída, a nossa natureza má, ela tem uma ligação com a antiga serpente. É por isso que quando o povo, ele não teve a proteção de Deus, a guarda de Deus, eles estavam entregues às serpentes abrasadoras. Isso significa que quando nós abandonamos o projeto de Deus, o que nos resta é o projeto humano. Quando nós abandonamos o projeto de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, o que te resta são projetos de serpente, porque o ser humano tem uma ligação com a antiga serpente. São serpentes abrasadoras, porque os projetos humanos são audaciosos. São projetos que nem sempre traz benefício ao ser humano, mas que muitas vezes, por essa postura abrasadora, traz prejuízos. E eles disseram: não queremos o maná, não queremos o que vem de Deus para as nossas vidas, e o que vai nos restar são serpentes abrasadoras. Não queremos o projeto de Deus para as nossas vidas, e o que vai nos restar são projetos humanos que uma hora vão nos destruir. Porque, como diz o antigo filósofo, o homem é o lobo de outro homem. O homem destrói a própria raça humana. Porque o homem, ele prejudica a si mesmo, ele prejudica o próximo, ele cria meios e mecanismos para uma destruição. Este povo estava sendo atacado, exatamente porque eles não queriam o projeto de Deus. E nós seremos atacados se não quisermos o projeto de Deus para as nossas vidas. E tem um porém. Às vezes, nós queremos colocar a nossa responsabilidade para outro. Queremos culpar outro dos nossos atos. Você vai perceber que a maioria dos males que acontecem no mundo, o ser humano ele tenta se desviar da responsabilidade desses atos e ele coloca para outros, ou até mesmo para a natureza. Mas a grande verdade é que essa crise que acontece, essas ruínas que acontecem, na maior parte, as angústias, as ansiedades que acontecem, vêm do ser humano. Ser humano que transmite para outro ser humano. Você pode perceber que dificilmente você vai encontrar no reino animal o suicídio. Dificilmente você vai encontrar um cachorro que se suicida, um gato que se suicida, ou até mesmo um sapo que se suicida. Perceba que os animais, eles têm um instinto de autopreservação, e nós, seres humanos, deveríamos nos autopreservar. Mas o que acontece para o ser humano tirar a própria vida? A cultura.
Porque a cultura promete proteção, mas ao mesmo tempo cria um peso tão grande sobre as costas do ser humano, porque são padrões que ninguém suporta. Nisto, essa pressão psicológica leva pessoas a se matarem. São serpentes abrasadoras, porque o ser humano disse: eu não quero o projeto de Deus, eu quero o projeto egípcio, eu quero o projeto humano. O projeto humano tem muita ligação com as serpentes, porque tem ligação com a antiga serpente. Quando nós dizemos não queremos o projeto de Deus, queremos o projeto humano, temos uma ligação muito forte com o projeto do inimigo para as nossas vidas. É por isso que o diabo ele não precisa trazer para nós uma Bíblia a qual ele diga: cumpra a minha vontade, porque ele sabe que o ser humano cumprindo a própria vontade dele e esquecendo a vontade de Deus, o mal se instala, porque o mal é o afastamento de Deus, o mal é a degradação que ocorre por nós nos distanciarmos de Deus. O mal naturalmente ocorre quando os seres humanos se afastam do temor a Deus. E a palavra está dizendo aqui que este povo foi terrivelmente atacado. E agora eles poderiam culpar várias pessoas, mas eles se arrependeram e souberam que o que estava acontecendo era exatamente por eles murmurarem contra Deus, por eles não quererem o projeto de Deus para as suas vidas. É o que deve acontecer conosco. E o interessante é que Deus disse: levante uma serpente, porque essa serpente vai sarar a mordida de outras serpentes. É como se o povo olhasse para essa serpente de bronze, pudesse ser curado. O que isso significa? É que nós temos uma ligação com a antiga serpente, nós temos uma natureza decaída, mas ao mesmo tempo, a cura para muitos seres humanos está exatamente no tal do humanismo. O que seria o humanismo? Seria nós olharmos para dentro de nós e reconhecermos a nossa feiura, que o ser humano ele pratica obras ruins e que ele precisa praticar obras boas, ter uma boa ética. É o ser humano olhando para si, percebendo a sua natureza, percebendo a sua condição, ele volta-se agora para a ética, para o amor, para o altruísmo. Então entenda que muito é divulgado por aí. Precisamos ser pessoas boas, precisamos ser pessoas sociavelmente educadas, responsáveis, precisamos acolher, precisamos ser hospitaleiros, precisamos dividir, precisamos compartilhar, porque existem ensinamentos que falam sobre ética, porque é uma volta do ser humano para si mesmo e percebendo que o ser humano precisa ter responsabilidade. Você vai encontrar nos estudos que tem por aí o quanto se chama a atenção dos seres humanos para que eles venham ter responsabilidade, responsabilidade para com o meio ambiente, responsabilidade para com outro ser humano, o que se chama alteridade, porque existe um outro ser humano, eu preciso me importar com ele, e não é necessário colocar o nome de Jesus, não é necessário colocar o nome de Deus, porque o ser humano, ele vai analisando as suas obras e percebendo que algumas obras trazem consequências que ferem o direito do próximo. O que Deus está dizendo aqui é: levante uma serpente para que o ser humano volte-se para si mesmo, para que o ser humano perceba que as suas obras são mais, que as suas obras trazem consequências. Então é o ser humano curando o próprio ser humano, é a natureza do ser humano, é a condição do ser humano sendo percebida, e quando nós percebemos, dizemos: olha, não podemos agir assim. Você quer um exemplo? As duas guerras mundiais. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, depois de um tempo, o ser humano olhou para si mesmo e disse: olha, nós temos que parar com isso. Vamos criar a ONU. Vamos criar um documento chamado Direitos Humanos, uma carta, para que nós venhamos cumprir o mínimo que se espera
da humanidade. É como se o povo olhasse para aquela serpente de bronze e ele percebesse que as suas obras, elas são influenciáveis e que as suas obras também interferem na vida do próximo. O ser humano, quando ele criou a Segunda Guerra Mundial, e daqui a pouco eles se reuniram e disseram: olha, vamos parar, porque alguma coisa está acontecendo, nós precisamos melhorar, nós precisamos sarar, isso está horrível, nós estamos praticando obras terríveis, precisamos sarar. E eles sararam, porque você vai encontrar que muitos direitos nós conquistamos, muitas coisas boas nós conquistamos. O que eu encontro nesse texto é serpentes que feriram, serpente que curou. Ser humano que fere, ser humano que cura. Ser humano que mata, mas ser humano que dá vida. Ser humano que rouba, mas tem seres humanos por aí compartilhando. Nós encontramos na humanidade pessoas que ajudam e pessoas que retiram. Nós ainda encontramos na humanidade pessoas que têm responsabilidade para com o próximo, mas isso é um olhar para o próprio ser humano, para a sua condição. É por isso que a ética trabalha dizendo o seguinte: olhe para a sua obra, tenha uma reflexão sobre o que você faz. E essa ética não precisa da palavra de Deus, não precisa do ensinamento acerca de Jesus. Porque nós podemos perceber que um bom psicólogo traz melhoria para uma pessoa. Nós podemos perceber que um médico traz cura para alguém. Cientistas trabalham para realizar até mesmo livramento de morte para toda uma população, como estão trabalhando agora para nos livrar desse vírus terrível que tem assolado as nações. O que eu quero dizer com isso é que quando o povo olhou para aquela serpente, eles foram sarados, não foram salvos. Quando o ser humano olha para si mesmo, e ele analisa as suas obras e percebe que o ser humano é lobo do ser humano, que o ser humano prejudica outro ser humano e que eles criam um compromisso de melhoria, pode ser que haja um sarar, pode ser que haja uma cura, mas não há salvação. Porque a salvação, ela está no texto de João. Não adianta nós olharmos para as boas obras e dizer: somos salvos por esta boa obra, somos salvos por essa ética humana, somos salvos por esse humanismo. Eu não mato, eu não roubo, eu não firo ninguém, eu pago aquilo que eu compro. Não adianta nós olharmos para isso e dizer: seremos salvos por essas boas obras. Na verdade, isso nos faz nos tornar melhores humanos, humanos sarados, humanos que não estão como serpentes abrasadoras. Isso nos faz não morrer fisicamente. Isso nos faz continuarmos vivos aqui, meus irmãos. Se nós cuidarmos do próximo, isso nos trará uma cura física, isso nos fará termos uma qualidade de vida melhor. Se nós formos éticos, se nós formos moralmente corretos, nos fará ter uma vida aqui com paz, uma vida aqui nessa terra sem muitos prejuízos emocionais, sentimentais e até físicos. Mas isso diz respeito a essa vida aqui, isso diz respeito à nossa existência aqui nessa terra, nada mais além disso. Se eu for um bom homem, isso vai me livrar de muitas dores aqui na terra. Se eu for um bom homem, eticamente correto, isso vai me livrar
de muitos sofrimentos aqui na terra. Mas isso não implica em salvação, porque é eu olhando para a serpente de bronze que se assemelha a mim, é eu olhando para o ser humano, pedindo a ajuda do ser humano, e o ser humano me ajudando, e um próximo ajudando o outro próximo. Mas isso não implica em salvação, implica em qualidade de vida. Nós desejamos qualidade de vida. Por isso nós pedimos ajuda um do outro, e por isso nós nos comportamos, nós somos moralmente corretos, nós somos bondosos. Mas isso é o resgate do homem. É o homem procurando cura para si mesmo. E nós encontramos por aí o homem procurando cura para si mesmo. O homem querendo ter uma vida boa. E você vai encontrar por aí muitos homens trabalhando para que você tenha uma vida boa. Mas ao mesmo tempo, alguns trabalham para que você tenha uma vida boa, outros trabalham para te destruir. Parece que há uma guerra, mas ainda assim, muitos seres humanos olham para essa serpente de bronze, para a humanidade, e na própria humanidade encontra a cura. Ei! Na própria humanidade você pode encontrar curas para dores físicas e emocionais. Na própria humanidade você pode encontrar curas para dores físicas e emocionais. Mas para por aí. Porque você não vai encontrar cura para o teu espírito, para a tua alma. Porque a serpente de bronze só pode te curar fisicamente. A humanidade só pode te curar fisicamente, materialmente, naquilo que é apalpável. Você pode ser uma pessoa correta, e muitos podem te ajudar por você ser correto, mas isso só vai trazer benefícios para este reino. E a palavra está dizendo em João capítulo 3, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Moisés levantou a serpente no deserto para que o homem curasse o outro homem, para que o homem não morresse fisicamente, materialmente, para que o homem pudesse ter qualidade de vida. Deus levantou muitos homens com sabedoria para que doenças fossem saradas e curadas, para que nós pudéssemos viver 70, 80, 90, 100 anos. Deus tem levantado uma geração de cientistas, Deus tem levantado uma geração de homens bondosos, mas esses homens bondosos só podem sarar as nossas dores terrenas do jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, para sarar a humanidade. Agora, Deus levanta Jesus Cristo, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A serpente que foi levantada no deserto nos dá qualidade de vida, vida bios. Nos faz permanecer na vida bios. O ser humano é capaz de te ajudar a permanecer na vida bios. O ser humano é capaz de esticar a tua vida bios. Aliás, antigamente a expectativa de vida era de 40, 50 anos. Hoje, a expectativa de vida no Brasil já ultrapassou 70 anos. É o ser humano esticando a vida bios. É a serpente de bronze trazendo resultado. Porque existem muitas pessoas dizendo: olha, eu não quero a vontade de Deus, mas Senhor, aqui nessa terra faça alguma coisa para melhorar, aqui nessa terra faça alguma coisa para a gente não sofrer tanto. E Deus, pela sua infinita misericórdia e graça comum, derrama sabedoria. E aí o ser humano estica a vida bios, a vida material, a vida física, mas é o máximo. Jesus é aquele que foi levantado no deserto para nos dar a vida eterna. Irmãos, o que você procura? Cura na humanidade? Você procura qualidade de vida? Você procura bons resultados aqui? Aliás, você pode ter.
Mas Jesus Cristo, Ele te oferece algo mais. Porque se você olhar para a humanidade, você pode ter bons momentos aqui. Mas é necessário você olhar para aquele que está no deserto, Jesus Cristo levantado em uma cruz. Olhar para a cruz. Porque perceba que apesar da tua vida bios estar saudável, apesar da tua vida bios estar mergulhada em uma qualidade, mas você deve olhar para a tua alma, para o teu espírito e perceber que você está morto, você está morrendo. E é necessário a vida. É necessário a vida eterna. E aí não existe homem. Eu não posso salvar você, nem Abraão, nem Jacó, nem João, nem José. Ninguém pode salvar você. Você pode olhar para o homem mais correto deste mundo. Você pode olhar para a pessoa mais bondosa deste mundo. Você pode admirar homens grandes e mulheres grandes. Você pode olhar para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, para o papa, para o padre. Não importa para quem você vai olhar. O máximo que eles vão te dar é uma vida bios de qualidade. Mas nada mais do que isso. O dinheiro só pode te dar uma vida bios de qualidade. Mas nada mais do que isso. Somente olhando para Jesus é que você terá a vida eterna. Somente olhando para Jesus. É olhando para Ele. É olhando para Cristo. A palavra fala: olhai para mim e sede salvos. Olhar é tão fácil. Não requer muito esforço. A palavra não está dizendo, toque em mim e serás salvo. A palavra não está dizendo, me abrace e serás salvo. Olhai para mim. É olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que foi levantado no deserto, porque no Gólgota, ele expirou. E disse, Pai, eu entrego o meu espírito. E quando ele entregou o Espírito a Deus, na verdade ele cumpriu a missão, porque o véu se rasgou de alto a baixo. O véu que simbolizava a separação entre Deus e o homem. Agora nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo precioso sangue de Jesus com coragem, que Deus vai nos receber, porque agora nós temos a vida eterna, não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Essa vida aqui pode proporcionar muitas coisas boas. Aliás, essa vida aqui pode te proporcionar muitos prazeres, sensações. Assim como essa vida aqui tem serpentes abrasadoras que podem te destruir. É o acaso. Você será regido pelo acaso, sorte e má sorte. Você será regido por uma loteria. Loteria genética, loteria viral, loteria de bactérias que infectam várias pessoas, ou seja, nós não sabemos o que vai nos acontecer. É a loteria do trânsito, é a loteria de tudo quanto existe por aí, que não sabemos qual será a nossa hora de ganhar bons prêmios ou de ser retribuído em má sorte. Não sabemos. Porque um dia dizemos, Senhor, chega da tua palavra, chega do maná, eu quero o meu projeto, eu quero a minha vida. Só que quando nós buscamos a nossa vida, somos entregues à vida humana. Você está entregue à vida humana, a vida que pode te fazer feliz. Você pode encontrar felicidades, você pode encontrar o grande amor da tua vida, você pode ter muito dinheiro, você pode ter carros e casas, assim como você pode ter azar. Existem muitas pessoas por aí que
estão vivendo debaixo da vida humana, somente debaixo da vida humana, e dizem, Deus assim quis. Não, não foi Deus que quis isso, porque essa é a vida humana. Essa é a vida humana. Já falei para vocês, né? Aquelas adolescentes que com 16 anos engravidam e dizem, olha que Deus me deu um presente. Não foi Deus, não. É a vida humana. É que ela beijou um rapaz e vocês sabem o resto da história. Não foi Deus que disse, essa é a minha vontade, é o meu pão, é o meu alimento. Porque um dia, essas pessoas disseram, não, eu não quero o pão, eu não quero o alimento que vem de Deus. Eu quero a vida humana, eu quero o Egito. E esse Egito e essa vida humana é cheia de serpentes abrasadoras, que pode nos trazer muitas felicidades, mas não nos traz a salvação. Seremos condenados eternamente. Não receberemos a vida eterna nem o reino dos céus. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Estás deixando a vida de Deus pela vida humana? Estás achando tão boa a vida humana? Porque, aliás, a vida humana está te curando também, está te sarando também. A vida humana te dá alegria também. Você olha para a vida humana e você vê aquele espetáculo. Apesar de você ter serpentes que te abrasam, serpentes que te mordem, mas você olha para a própria vida humana, principalmente o entretenimento, e você gargalha, você ri, apesar de ter um momento depressivo, apesar de ter um momento de tristeza, mas você liga a televisão, você coloca num vídeo na internet, algo te faz feliz, porque a vida humana te cura, a vida humana te proporciona momentos a qual você se esquece das tuas dores, você se esquece do mal que outro humano te fez. Não é assim que dizem? Se alguém te trai, o que você faz? Viaje, vai para o shopping, vai comprar. A vida humana te curando, a vida humana sarando o ferido humano. Mas uma hora, essa vida humana não vai poder mais te resgatar, não vai mais poder te ajudar, porque uma hora as serpentes abrasadoras serão terríveis na tua vida. Uma hora a medicina vai dizer não, não tem cura, não tem jeito. Uma hora as portas vão se fechar. Uma hora as pessoas vão te abandonar, uma hora você não vai ser mais atraente, uma hora a tua beleza passa, uma hora você vai ser esquecido, uma hora você não vai ter mais valor monetário, porque infelizmente a vida humana está pautada também no valor monetário, ou seja, uma hora, nada mais nessa vida vai te surpreender, nada mais nessa vida vai poder fazer algo por você, ninguém mais vai fazer nada por você. A tua mãe, o teu pai, aliás, se você ainda continuar tendo mãe e pai, ninguém vai poder estender as mãos e dizer eu vou te ajudar, porque uma hora a nossa vida escapa, uma hora nós não temos mais o controle sobre as nossas vidas, uma hora ninguém mais pode nos socorrer. Uma hora nós não conseguimos mais olhar para a serpente de bronze, porque estamos cegos. Cegos. Porque a vida nos cansou. Viver uma vida humana simplesmente, viver uma vida terrena simplesmente, como diz o apóstolo Paulo, se nós esperamos de Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Uma hora, tudo acaba. E o que vai nos restar? Se a tua vida é somente humana, você pode ser a melhor pessoa, bondosa, benigna, uma pessoa que reparte todos os teus bens aos pobres. Você pode ser uma pessoa caridosa, educada, altruísta, mas isso serve para a vida humana. Porque a Bíblia fala, pela graça sois salvos.
mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie. E como que eu encontro a vida eterna? É olhando para Jesus. É deixando de olhar simplesmente para a humanidade e entender que a humanidade não pode te dar tudo. E olhar para Jesus e dizer: eu tenho que olhar para a minha vida eterna. Eu tenho que cuidar da minha salvação. Eu tenho que cuidar do meu espírito. Eu sou alguém que preciso de salvação de Cristo na minha vida. Eu preciso me arrepender. E eu te chamo a olhar nessa noite para Cristo.